Agora vai, Solada ao vivo, episódio 4, ao vivo no mesmo lugar. Estamos aqui nos escombros do Templo do Metal Sujo. Gravando de fato. Pela primeira vez pessoalmente. Desde o combinado deste podcast. Gente, Thiago Zuma aqui. André Paz aqui, a gente estava conversando bastante antes e acabou que esse podcast também vai ter a presença de Thiago Sarkis em algum momento, mas nós tínhamos algumas pautas para esse programa, só que nós acabamos chutando as pautas para o ar em virtude de Corinthians 4 e Grêmio 4, o jogo maluco da rodada. Jogo insano. Eu estava em Itaquera, presenciei em loco aquela doidice toda que foi o jogo. 2-0 para vira 3-2, para vira 4-3, para terminar 4-4 com um lance que é um pênalti claro que o juiz não dá nos acréscimos, de uma atuação pavorosa da arbitragem. E aí, para os dois lados, mas esse erro final foi o que ficou para ali. E aí fez a gente lembrar que a ideia do nome Solada vem de misturar futebol com música. No blog a gente até tinha as tentativas de fazer as pautas que misturassem mais, que aí a gente encaixava o fato de ter o Thiago, mineiro, torcedor do Galo, fanático, eu, corintiano, fanático aqui de São Paulo, o André, fanático gremista ali do Sul. E a gente falou assim, não, discos que piraram a cabeça, discos malucos, discos que, tipo assim, você saiu transtornado depois que ouviu. E isso foi uma coisa que nós acabamos vindo, então assim, a gente falou, tá, vamos lá, a gente separou como é que é o primeiro e o último. A gente vai abordar de forma cronológica, e o primeiro é um disco que quem escolheu foi o André. O primeiro disco, assim, coloquei pirou cabeção, é o Kill 'Em All, do Metallica. Eu acho que a gente é chovendo molhado, mas a gente precisa chover, porque hoje ele vai ser importante pra caramba. Ele é um disco que eu sempre lembro que todo mundo estava olhando pro Black Album. Ele é, para mim, a porta de entrada do Metallica, onde eu já tinha ouvido o Maiden. Isso deve ser o que? Fim de 91, começo de 92, alguma coisa assim. E aí, quando eu ouço aquele disco, eu olho e falo, cara, isso é legal. Isso. Tipo, Iron já era legal, mas ali parece que subiu uma escada para mim. E é um disco que ele é senhor cartão de visitas de uma banda que está quebrando tudo. A gente depois vai lembrar de algumas coisas. Ele é um disco que ele é fruto de uma banda que ela tá ralando no cenário, depois o Thiago pode puxar um pouco isso, que ela tá encontrando o seu lugar, que ela tá quebrando tudo na cena porque ela entra e a galera começa a olhar e ver o que está acontecendo. Duas notas pessoais para depois ir para as coisas do disco mesmo. Ele é um disco que eu lembro até hoje do CD, o CD alemão todo assim, platinado, eu lembro direitos daquele disco. É um disco que eu olhei para aquela foto do Lars na capa e olho assim, mas quem que é esse cover do Ike Gomes que está aqui, assim, desculpa o Vento do Sul, quem que é esse cover do Ike Gomes que está aqui na capa? E não, na verdade a gente é obrigado a olhar, o tempo mostrou que o Lars não era o mais malvado de todos, e acho que uma das chaves do Kill 'Em All é esse argumento assim, a gente sempre fala, a gente sempre reclama do Lars, mas o Lars talvez seja o cara que melhor entende o Metallica como empresa e o Metallica como se fazer relevante ao longo dos tempos. Sim, a gente pode entrar com o Kill 'Em All, o Lars Ulrich era uma criança, basicamente a foto é engraçada porque é isso, ele deixa a barba crescer porque ele tinha toda aquela carinha de dinamarquês fofinho, um disco de thrash metal não pegava bem, e ele deixa a barba crescer, mas a barba máxima fica aquela barba que tá ali, que são aqueles pelos que parece um adolescente que nunca fez a barba na vida. Mas aí é interessante, porque o Metallica, o Lars tem essa visão do que ele quer fazer musicalmente junto com a banda, e o Lars vai para... É muito fácil, você é filho de um baterista, um tenista profissional, ele tá na Califórnia porque ele não quer ser um tenista que seguiria os passos do pai. Só que aí ele tem a condição de falar, pai, eu vou pra Inglaterra ver a turnê do Diamond Head. E aí ele vai ver a turnê do Lightning to the Nations, do Diamond Head na Inglaterra, fica alucinado com aquilo e fala, é isso que eu quero fazer da vida, e começa a trabalhar em detalhes para fazer da banda dele. E aí o Metallica começa a tocar essa versão mais rápida, mais vitaminada da New Wave of British Heavy Metal, com mais influência de punk, mas nem tanto porque eles gostavam de punk, apesar de até gostarem, mas muito mais porque eles eram maus músicos ainda. Eles estavam aprendendo a tocar, o James era um guitarrista iniciante ainda, o Lars muito mais iniciante do que os outros. Muito mais colando no Mustaine. Exato, o Mustaine era um músico mais capaz, e aí eles tinham o baixista Ron McGovney, que era um baixista também iniciante, e aí isso vai ter a guinada, porque Los Angeles está caminhando para ter a cena glam, que não
que não abre espaço para o Metallica fazer sucesso naquele momento. E o Metallica começa a descobrir que tem uma outra cidade em que aquilo tá dando, que a molecada tá curtindo, que é São Francisco, que é a casa do Exodus, que era a banda que naquele momento estava fazendo Exodus, que vai ser importante para o Metallica depois. E aí eles descobrem um baixista que se chama Cliff Burton tocando numa banda de lá, e o Cliff Burton fala: eu só entro na banda de vocês se vocês vierem para São Francisco. Foi unir o útil ao agradável. Só que uma das coisas que acontece com o Kill 'Em All é nenhuma gravadora americana está disposta a bancar o Kill 'Em All. E quem está disposto a bancar o Kill 'Em All é só um cara de Nova York, Nova Jersey, na verdade. John Marshall Zazula. O John Zazula e a Marcia Zazula, que tinha uma loja de discos lá, que acho que era Heavy Metal Heaven, que era o nome da loja, que vendia basicamente discos da New Wave of British Heavy Metal para a galera da região. E eles pegam o Metallica põe o Metallica debaixo da asa e falam: nós vamos achar um jeito desses caras gravarem um disco. E como nenhuma gravadora topa, eles criam uma gravadora, que é a Megaforce, para lançar esse disco. E o resto é história. E lembrando assim, nós vamos para a faculdade. O Lars Ulrich foi fazer faculdade de Diamond Head. Isso. Ele vai estudar o Diamond Head, ele vai entender por que o Diamond Head está certo e vai traduzir isso para a questão da Bay Area. Então, assim, é aquela coisa de dar o crédito, dar os créditos. Eu sei que todo mundo está traumatizado com a fase do Load, com o Lars de unha pintada, o Keep de unha pintada, mas o Lars vai fazer isso e você falou: a banda tem que ir para uma gravadora de Nova York, a banda tem que cruzar os Estados Unidos, que é um país continental, não é fácil, não é porrada, e aí é aquela coisa, você tem que ir às vezes de ônibus para Nova York, e é quase sei lá, Porto Alegre e Manaus de busão. Sim, inclusive quando o Dave Mustaine está em Nova York com o Metallica, e o Metallica resolve demitir o Dave Mustaine, porque o Dave Mustaine era uma pessoa intragável desde então, o Metallica fala: temos duas notícias muito ruins para te dar. A primeira é que você foi expulso da banda. A segunda é que você vai ter que voltar de ônibus. E até hoje, para quem quiser, vai lá e olha o Some Kind of Monster, o Mustaine naquele momento tenso, assim, ou leia a biografia do Dave Mustaine, que acho que é essa que a Belas Letras lançou, que a cada 3, 4 páginas tem o Metallica escrito. Pode contar. E aí tem um fato só para depois a gente segue para o próximo disco, que ali tem também, quase numa esquina da história, não é o James que canta, e sim o nosso amigo John Bush. O grande fato era assim: o James Hetfield era uma pessoa muito tímida, e pessoa problemática, tímida, introvertida, assim, até hoje ele tem problemas disso, assim, ele lida com isso pesadamente, e ele não gostava de cantar, de fato, ele estava cantando porque dos 4 que tinha lá, ele era o que menos pior. E inclusive, se você tiver acesso a bootlegs do Metallica antes do Kill 'Em All, você vai ver que basicamente quem conversa entre as músicas com o público é o Dave Mustaine, não é o Metallica, porque o Dave Mustaine já era um cara mais extrovertido, mais loirão, mais metido a sex symbol, enquanto o resto da banda era um monte de adolescente que não gostava de fazer nada, e o Cliff Burton estava sempre na dele ali, riponga, tá tudo bem. Então segue essa linha. E é legal porque apesar de que 1983 é um ano importantíssimo para o metal, porque é o ano que a Iron Maiden está começando a pegar de fato nos Estados Unidos, e que acontece uma coisa que chama US Fest, que a gente chama de US Fest, mas é US Fest. E nesse dia do US Fest é o dia que é basicamente a primeira celebração do heavy metal enquanto um evento muito grande, com Van Halen de banda principal, Scorpions, Judas Priest, Ozzy, e uns moleque novatos chamado Motley Crue ali tocando no meio dessa bagunça toda. E aí em 83 isso vai alavancar com o primeiro disco de heavy metal a ficar em primeiro lugar na Billboard, que se chama Metal Health, do Quiet Riot. E ao mesmo tempo o underground está fervendo, com lançamentos tipo o Melissa, do Merciful Fate. Aí também tem outro Caught in the Act, do Satan, que é um disco que eu gosto pra caramba, assim, de 83. E só para você falou do US Festival, eu estava até conferindo aqui na cola. US Festival, se você tem um computador ou um iPhone, é importante porque um dos principais financiadores do US Festival foi o glorioso Steve Wozniak, o parceiro do Steve Jobs da criação da Apple. Aí só pra gente fechar na história do John Bush, é que o US Fest o metal estava em ascendência, e o John Bush era parte do Armored Saint, que era uma banda que tinha assinado com uma gravadora grande nessa ascensão do metal. E o Metallica aproxima-se, chega, aborda o
John Bush pra se ele não quer cantar na banda. E o John Bush fala, mano, vocês estão passando fome, eu tô assinando com uma gravadora grande, por que eu vou fazer isso, né? E a história tá aí mostrando o que aconteceu depois. Pra você que quer voltar no tempo, procura Phantom Lord, Metallica, John Bush no show de 40 anos do Metallica. Show de 30 anos do Metallica, o XXX. Isso. Ele tem lá uma versão. Inclusive o James termina e olha, diz assim: isso poderia ter sido diferente. Isso. E em 1983, acho que é bom a gente lembrar, porque vai entrar cronologicamente para chegar na minha banda, no meu disco, que é Uma Relação. Confirmar aqui se é 83 mesmo, porque acho que sim, mas Jesus pode ter a idade pega de todos, assim. Isso, que 1983 é o ano que sai o EP do Queensryche, e o meu disco que pirou cabeção é o Operation Mindcrime. E aí tentar explicar, fazendo uma conexão do Metallica com o Queensryche nesse aspecto, porque há várias que se pode ser feito além de 1983, porque o Metallica, para mim, o Kill 'Em All foi o último dos 5 primeiros discos do Metallica que eu ouvi. O disco do Metallica que me faz pirar a cabeça é o Ride the Lightning, mas aí você tem o índice de obsessão vai crescendo conforme eu vou descobrindo outras bandas. E aí tem primeiro tem Judas Priest, Metallica, Iron Maiden. E o Operation Mindcrime talvez seja o motivo de eu estar aqui conversando com vocês hoje, porque o Operation Mindcrime foi o primeiro disco que eu peguei o CD pela primeira, que eu ouvia e falava, mano, tem muita informação aqui, tem muita coisa diferente acontecendo por aqui, eu tenho que ouvir isso em mais detalhes, eu tenho que puxar isso e tem que pegar o encarte, tem que descobrir que raio que é essa história que eles estão contando, por que o Jeff Tate está cantando com essa voz que parece uma menina. Depois eu vou descobrir que na verdade é a Pamela Moore cantando Sweet Sister Mary. Então várias coisas viram um grau de obsessão o Operation Mindcrime para mim, e essa foi a primeira vez que eu tenho esse grau de obsessão com um disco, de querer entender cada detalhe, de fazer anotações do que eu estou ouvindo, de querer pegar o que pode ter acontecido com a Mary e criar hipóteses e prestar atenção no instrumental, como que o instrumental entrega momentos de tensão do disco, da história do disco. Então aí dá pra gente tentar entrar num outro ponto, que é o que era o Queensryche em 1988, quando sai o Operation Mindcrime. A gente volta para 83, que o Queensryche, quando lança o EP, o Queensryche lança o EP por uma gravadora independente. O Queensryche se financia esse próprio EP, esse EP faz sucesso e eles acabam assinando com a EMI nos Estados Unidos. E aí eles lançam 2 primeiros discos, que o primeiro é o The Warning, que é gravado em Londres, inclusive. E o The Warning é um disco de prog metal, apesar de na época ninguém falar de prog metal. E o The Warning faz um relativo sucesso, vai tocar com o Dio, que lança o Holy Diver em 83 também. E posteriormente o Queensryche lança o Rage for Order em 86. O Rage for Order é meu disco favorito do Queensryche. Mas o Rage for Order tem uma questão, que ele é muito diferente, ele é muito esquisito, ele é muito fechado nos temas próprios que eles colocam. E o Rage for Order não faz tanto sucesso, e a gravadora começa a duvidar, será que a gente está gastando dinheiro corretamente? Pegamos os caras certo? Então, só que aquela época tem um contrato grande e o Queensryche chega no Operation Mindcrime numa situação que é o seu do or die. E aí tem uma outra banda que é muito referência para as coisas do Queensryche, que resolveu dar um tiro, chutar a porta, que nem o Queensryche fez, que é uma banda que chamada Rush. Exato. Um disco, como é que é? 2112 ou 2112. Então o Queensryche resolve naquele momento falar, quer saber, se é para testar nossos limites, a gente vai fazer um disco conceitual mesmo e vamos ver o que acontece. E o que acontece é que o disco no primeiro momento não funciona tão bem, mas aí outra conexão com o Queensryche Metallica, eles eram empresariados pela Kill Prime, que por coincidência também empresariava o Armored Saint nessa época do John Bush. E a Kill Prime começa a colocar o Queensryche em turnê com o Metallica para lançar o Injustice for All, naquele momento que o Metallica está se tornando um fenômeno nos Estados Unidos. E aos poucos o Operation Mindcrime começa a pegar. E aí o Queensryche lança um vídeo que chama Operation Video Crime, se não estou enganado. E esse Operation Video Crime tem imagens que fazem com que o Queensryche lance os clipes de Eyes of a Stranger e de I Don't Believe in Love, e aí o Queensryche decola.
E você está falando uma coisa do Mindcrime, sempre é legal lembrar do Mindcrime, que assim, ele sai, quando ele sai, eu acho que só banda de metal extremo que não é afetada, que não é tocada pelo Mindcrime. Eu diria que até as bandas de metal extremo foram. Talvez foram. Foi uma coisa que, assim, divide o mundo. E a gente tá falando de outras bandas, e sempre como é que é os fantasmas que nos perseguem, Fantasma Maiden. O Iron Maiden vem com No Prayer for the Dying, que é um disco complicado, um disco, como é que é, não há o início do fim. Não há como defender um disco que tem o clipe de Holy Smoke na sua produção, na sua divulgação. E eu lembro quem foi do Maiden que vai e fala, o Mindcrime é o disco que a gente queria ter lançado. Ele é o disco que ele faz todo mundo falar, oi, eu quero isso, e me dá isso. E que não é tão fácil de chegar. Inclusive a revista Road Crew tinha no passado, não sei se tem ainda, faz muito tempo que eu não leio, mas é a Conexão Thiago Sacks. Exatamente. Eles perguntavam de 5 discos favoritos, e o disco mais citado dos 5 discos favoritos era o Queen's Operation Mindcrime, assim, então... E aí só também um outro ponto legal que assim, você falou dos conceitos da história de religião, de política, de manipulação que estão no Rage for Order, mas o Mindcrime isso é envelopado com o que hoje a gente chamaria de uma narrativa, hoje é envelopado com uma historinha, onde eles entendem, não, a gente vai criar uma história, vai envelopar, vai colocar a coisa dentro. Só que muito pelo contrário, é um disco que você não vai pular faixa, mesmo ele sendo conceitual, você não quer pular faixa, ele se fecha em si. Eu acho que o grande mérito do Operation Mindcrime coloca ele ali no panteão dos maiores discos conceituais da história, porque se você quiser ouvir uma música fechada dele, você ouve, mas você vai ouvir o disco inteiro que você não quer pular, porque todas as músicas são muito boas. Exatamente. Mas você consegue ouvir I Don't Believe in Love e ela sozinha bastar, e você consegue ouvir o Spread the Disease e ela sozinha bastar. Acho que são esses os grandes pontos, um grande ponto do Mindcrime. Agora, sim, pra mim é difícil, porque eu ouço uma música e eu ouvo o disco inteiro. Sim, e não porque a música não basta, mas porque eu lembro do disco inteiro, assim. E você falou da conexão de gente pro próximo disco, sempre lembrando que depois vai ter o Mindcrime 2, e no Mindcrime 2 o Dio vai aparecer, então o círculo se fecha. E que eu esperava, quando saiu o DVD, eu falei, cara, o Dio vai estar no palco. Não, ele está no telão, assim. Tem no bônus do DVD, acho que o único show que o Dio chegou a gravar com eles, assim, tá? Como bônus do DVD do Mindcrime at the More. Mas aí, assim, fazendo até a conexão do próximo disco que a gente vai colocar, é que o Queen's Ike faz com que prog metal seja uma coisa viável, assim. Porque vai ser um disco que vai fazer com que talvez uma certa banda consiga assinar o seu contrato, faz com que o Fates Warning tenha uma certa divulgação posterior. E aí a gente vai chegar e levar isso até o final, a virada do milênio. E na virada do milênio, para pegar um vocalista que tocou uma banda chamada Millennium, tem a virada do milênio, o Dream Theater já tá naquela coisa explodindo, Metrópolis 2, 99, aquele... Prog metal já é um estilo estabelecido enquanto estilo sozinho. Já vem de camiseta, as meninas já escutam o Dream Theater, já é aquela coisa tipo toda pronta, beleza. E aí tem um disco que chega, por aí depois a gente vai lembrar a conexão, que ele chega por um caminho torto, que é o Burn the Sun do Ark, e aí é o disco que eu coloquei como um dos últimos que pirou o cabeção, que ele me faz olhar para aquele disco e me faz olhar assim, ei, Dream Theater é brincadeira de criança nisso. E não é brincadeira de criança na técnica dos caras, é brincadeira de criança no o que eu tenho de habilidade versus o que eu consigo fazer com o disco. Ele é um disco que, assim, isso é uma das coisas que a gente quer falar no futuro. É um disco que você tem que, às vezes, ouvir ele com um bom fone de ouvido, com calma. É assim... detalhezinhos de produção, de cuidados. Tem a música de abertura, que é um chute na porta, assim, a gente tá falando de chutes na porta, que é Heal the Waters, é um pontapé na porta, ela tem uma moedinha que vai entrar lá pelo final, assim, que quando você pensa que a música vai acabar, entra, e todo mundo se falava assim, o disco da moedinha, e é uma banda que, assim, era dois ali, o Macaluso e o Otsby vinham já de ter tocado com Malmsteen, que é uma banda norueguesa. Não, Otsby não, né? Porque Otsby é guitarrista. Isso. E é o Metal Lawson, que é o tecladista. Isso. E eles vêm uma banda norueguesa e falam, como assim? Esses caras não querendo ser xenófobo, muito pelo contrário, mas esses caras que você não sabe nem escrever o nome, que é um nome com um O cortado no meio. E vocês, cara, como assim? Então, assim,
o John Macaluso, que já era um batera relativamente conhecido. Então vocês deixam de colocar o Ark na história, assim. O que é o Ark? O Ark era uma banda que foi formada pelo Thorosby, que era um guitarrista de uma banda que chama Conception, que é uma banda de prog metal norueguesa muito boa, mas que nunca conseguiu exatamente dar certo. Inclusive, quando eles lançam no Brasil, o primeiro disco que sai no Brasil é o Flow, que é um disco extremamente experimental, difícil, então não pegou a galera do prog metal daqui. Aí, com o baterista John Macaluso, que era o baterista do TNT, que é uma banda norueguesa de hard dos anos 80. Não é a banda gaúcha. Nem conhece a banda gaúcha. Tarefa de lição de casa. Mas o TNT faz sucesso nos anos 80 com um disco que chama Knights of the New Thunder, quando eles pegam um vocalista americano para fazer. E aí tem o grande Jørn Lande, que é a figura-chave, talvez a pessoa que compõe todas as principais melodias do disco. E o Jørn Lande era conhecido por uma banda que chamava Company of Snakes. Acho que era Company of Snakes. Era assim, o Mick Moody e o Bernie Basden, que são os guitarristas dos anos 70 do Whitesnake, tinham uma banda de tocar músicas dos anos 70 do Whitesnake. E o Jørn Lande foi vocalista de uma delas. Aí não sei se era Company of Snakes. Eu acho que era Company of Snakes. Mas tinha com vários nomes tipo Snake no meio. E o Jørn Lande era um cara que era famoso por ter um vocal muito parecido com o vocal do David Coverdale, muito parecido. E aí chamou muita atenção. E o que é legal, eu acho, do Burn the Sun é que, apesar de vários momentos o Jørn Lande soa como Coverdale, o Jørn Lande tem uma voz própria ali, um misto entre o Coverdale e o Dio, mas um jeito próprio dele de cantar que chama a atenção do disco. E acho que esse é o ponto. É um disco que você olha o Jørn Lande, já toco na banda em si, mas é um disco que você olha o Jørn Lande, tipo, procura um vídeo, tem pouquíssimos registros deles ao vivo, tem pouquíssimos. Assim, a banda é tão complicada que a gente não estava lembrando. Dos 5, 2 faleceram, mesmo que eram membros mais paralelos, mas dos 5, 2 faleceram, então você não vai ver mais essa formação alguma vez na vida. E é um disco que ele tem coisas assim que o Jørn Lande, se você procura lá, coloca no YouTube, Ark, Heal the Waters, tem um clipe deles no famoso Prog Power de 2001, que depois o Thiago vai voltar, que é o Jørn Lande quebrando tudo, assim, e você olha assim, você não vai conseguir mais ouvir Dream Theater da mesma forma por isso. E aí não é só pelo... não é só pela técnica, que a gente sempre olha, coloca o Dream Theater aquela coisa do tipo, a técnica. É um disco de 11 músicas, você vai pular talvez uma ali, coisas assim que vão ao longo do caminho. Eu sempre lembro da Absolute Zero, que é uma batida praticamente eletrônica feita na bateria. Tipo, se você isolar a bateria e colocar num Fruity Loops, num programa de fazer batida de coisa, você faz uma música, um trance ali, você consegue fazer, porque a batida é muito quebrada, muito legal, e que vai desandar num refrão porrada, cortesia da banda, cortesia do Jørn Lande. Tem uma música mais adiante que é Just a Little, que é um violão flamenco. E aí novamente tem uma parada o solo do violão termina com a batida no violão. Então muito detalhezinho de cuidado de produção que é legal de ouvir. E aí o final do disco é uma coisa mais arrastada, mas você também não vai querer pular, porque é quase como uma faixa bônus ali. Então que é Missing You, que é a última música, é uma música que é tipo Whitesnake Goes Doom, assim. Uma música de 9 minutos. Exatamente, Candlesnake, é uma balada de 9 minutos, arrastadíssima, do Jørn Lande canalizando o seu David Coverdale. E tem uma outra música desse disco que eu gosto muito, que eu lembrei, que é a Nuse, que é uma música totalmente torta, assim, e que ele canaliza o Dio no refrão, assim. Então, muito legal, assim. E aí questão do Jørn Lande, que o Jørn Lande se projeta como um vocalista de altíssimo nível com esse disco e começa a ser requisitado por outros projetos depois disso. E aí o principal projeto deles vai ser o Master Plan, que sai em 2003, acho, o primeiro disco. E o Master Plan, para quem não lembra, foi o projeto que quando saiu o Uli Kush e o Holland Grapple do Halloween, eles saem frustradíssimos, brigados com o Eikachi Davis. E eles dizem, o Michael Eikachi, guitarrista, fundador do Halloween junto com o Kai Hansen, e o Andy Darius, que substituiu o Michael Kiske, e ele sai dizendo, esse disco que eu tô lançando agora é como o Halloween deveria soar se tivesse um vocalista apto a cantar do jeito que eu gostaria. Só que o disco não é grande coisa, e aí vai entrar para eu fazer a minha ligação do Master Plan. O Master Plan sai num momento em que eu tô meio afastado do metal, que
vem logo depois do momento de 2001 do Prog Power, que o Prog Power de 2001 ele tem Ark, ele tem Evergrey, ele tem Pain of Salvation, que foram revoluções do prog metal. Foram as bandas que pegaram basicamente a geração de descendentes do Dream Theater, assim. Então você tem o Evergrey fazendo prog com Doom, você tem o Ark fazendo esse prog todo doido deles, você tem o Pain of Salvation levando para um outro grau de faith no moreismo que eles faziam com metal progressivo na época. E aí calha que posteriormente a essa geração eu meio que me afasto, assim. E aí eu vou chegar no meu disco, que é o meu disco mais recente, porque começa com uma banda que chama Mastodon. Porque eu tenho um amigo que morava fora do Brasil na época, mora ainda fora do Brasil, Marcelo, abraço. E ele fala que ele tinha acabado de ver o show de uma banda que tinha uma música instrumental de 14 minutos, que eles fechavam o show com ela, que chamava Hearts Alive. Essa música chama Hearts Alive do disco Leviathan do Mastodon, que tem Blood and Thunder, que abre o disco, que é uma musicaça. E nessa época do Mastodon eu tinha meio que por acaso ouvido o Through the Ashes of Empire do Machine Head, que tinha meio que despertado um certo interesse, tipo, pô, legal isso que eles estão fazendo, nessa pegada trash, com uma certa retrô, mas soando moderno. Tinha gostado do Burn My Eyes, que era o primeiro do Machine Head, mas depois nenhum disco tinha me chamado muita atenção. Então, e isso começa meio que fazer eu abrir as anteninhas, acionar as anteninhas para coisas novas que estão acontecendo. Isso lá por volta de 2004, 2005. E essas anteninhas, o Mastodon faz com que eu descubra o Neurosis, porque tem a Aqua Dementia, que é uma música que tem o Scott Kelly. Scott Kelly hoje cancelado por todos os problemas que ele teve com a esposa. Mas Scott Kelly, que é uma das duas figuras principais do Neurosis. E aí eu vou descobrir Neurosis e vou me afundar na discografia, Through Silver and Blood, Times of Grace, a Sunday Never Sets, e fico ouvindo esses discos ao ponto de chegar próximo de ser uma obsessão, e isso começa a fazer eu prestar atenção em cada vez mais bandas. E aí eu vou pro Hellfest de 2008 querendo pegar essas bandas. E aí a outra conexão Thiago Sarkis que a gente vai ter nesse dia é que no Hellfest de 2008 eu dividi o carro com a equipe de uma revista turca, que foi o Thiago que me colocou em contato, porque o Thiago escrevia para o mundo inteiro. E essa revista turca foi o Thiago que me pôs em contato com esses caras, e a gente dividiu o carro. E eles falaram para mim, quando a gente estava trocando bandas, eu estava indo mais para ver as bandas de thrash, death, e eles falaram para mim, pô, mas você gosta de música, tem uma banda aqui que você tem que ouvir, sabe? Essa banda se chama Baroness. E aí o Baroness calha de eu conseguir ter uma janelinha antes do show do Testament, que eu vou lá dar uma olhada nesse show dessa banda Baroness tocando. E o show do Baroness é um show, eu vejo 15 minutos do show e falo, nossa, tem que aprofundar nessa banda. Baroness naquela época só tinha lançado o Red Album. E aí eu vou começar a correr atrás do Baroness. E aí em 2009 sai o Blue do Baroness, que é o meu disco favorito do Baroness até hoje. E sai também o Crack the Sky, que é meu disco favorito do Mastodon, e isso começa a me levar numa situação. E aí em 2009 também sai um disco que chama The Great Cessation dessa banda, que é a banda que eu vou entrar agora, que é o Yob. E tem uma música que chama Burning the Altar nesse disco, que é uma das minhas músicas favoritas do Yob, e eu fiquei obcecado por essa música. Eu comecei a virar fã de Yob. Yob era uma banda que tinha surgido no início dos 2000, parou em 2005, volta em 2009 com esse disco. E aí, em 2011, eles lançam um disco que chama Atma, e aí eu passo pro Paz. E aí eu tô nos Estados Unidos, na época eu estava estudando em Boston, e aí eu lembro que ia ter o show do Tu. Eu falei, pô, vou ver Tu ao vivo, cara, eu vou perder de vez. E aí o Thiago fala, tem uma banda de abertura chamada YOB, você precisa ver, não vai ratear de perder. E aí eu lembro que assim, a única coisa que eu lembro do YOB é Namastê, porque foi uma porrada de som, mas foi um som diferente que eu olhei, foi uma noite toda de som diferente. E eu lembro que a única coisa que o vocalista falava entre Mike Scheid, né? Falava entre as músicas era Namastê, Namastê. E aquilo, mais o Tu depois, foi uma coisa tipo assim, a sua cabeça fica torta, assim, não dá um pequeno nó, assim. Então ali eu falei, tá, esses caras são realmente diferentes, e
fazem bem essa diferença. E você inclusive compra o CD do Atma e me dá, que é o Atma que eles estavam divulgando. E aí eu tô na expectativa de lançar um disco novo. Em 2014 eles lançam aí o disco que pra mim é o disco que vira a cabeça, que é o Clearing the Path to Ascend, que é um disco duplo, vinil duplo, que são 4 faixas, uma faixa por lado do disco, que então não tem como você deixar de prestar atenção, porque acabou a música, vira o disco, tem que virar o disco no vinil, é ótimo para quem tem déficit de atenção. E o disco meio que mostra 4 lados do Iob, e ele começa com uma música que chama In Our Blood, que ela é Neurosis puro, mas o Neurosis canalizado pelo Iob, com os riffs em repetição e o peso bem agressivo. E aí ela vai navegando por estilos e vai terminar com a Meryl, que vira talvez o maior hit do... Não sei se é que dá pra chamar uma música de 18 minutos de hit, mas é uma música introspectiva, bonita, bela, quase uma balada, mas são 18 minutos que começa semi-acústica e vai crescendo, e tem um refrão que é marcante, tem partes de crescendo dela que são catárticas, tem um solo muito bonito de melodias, e vira, para mim, o Clearing the Path to Ascend é meu disco favorito dos anos 2010, e a Meryl é minha música favorita dos anos 2010, é minha música favorita do Iob. E eu tive 2 chances de ver o Iob ao vivo, nenhuma das 2 eles tocaram Meryl, e quando eu encontrei eles para falar da primeira vez, eles falaram, primeira vez que eu vi o Iob ao vivo foi no Festival de Metal e Cerveja da revista Decibel americana, isso em 2018 ou 2017, não lembro agora, 2018. E o Iob tinha acabado de lançar um disco que chama Our Hearts, que é o disco que eles lançam depois do Clearing the Path to Ascend, e de certa forma é o disco que eles tentam recriar Meryl em 2 das músicas, são muito bonitas as músicas, mas não recriam no mesmo nível a Meryl. E o disco é eleito o disco do ano pela Decibel, e a Decibel, e eles vão tocar, só que ele só tem 30 minutos, então ele só tá com 3 músicas no disco. E assim, eu lembro que eles tocam logo depois do Power Trip, e eu tô e Power Trip, uma das bandas que revolucionou o thrash metal nos anos 2010, e o vocalista deles morreu durante a pandemia, que é triste. Banda, não sei se a banda acabou, a banda tá num hiato, não fala exatamente a situação, mas o Iob, eu tô na grade pra ver o Iob e eu não consigo aguentar, eu só aguento a primeira música na grade, porque o Mike Shad tem todo um sistema de som alto pra caramba, e eu tava sem protetor auricular nenhum, que ficava, não só não conseguia entender direito a guitarra dele, porque eu só ouvia as distorções da guitarra dele, como não conseguia ouvir nem a bateria de onde eu tava, de tão alto que era. Eu vou acompanhar o resto do show mais de longe. E aí eu vi de novo o Iob agora na Alemanha, no ano passado, e aí eu já consegui ver, já levei protetores auriculares, já estava mais preparado para ver o show de perto, assim. Mas em nenhum dos 2 eles tocaram a Meryl. E eu lembro assim, é uma banda que vale correr atrás. Você estava falando, eu brinco assim, coisas malucas dessa época que você me apresentou foi o Ghost, mas coisas que você me apresentou foi o IOB e o Goat, que é uma outra coisa também fora da caixa, que outra hora a gente pega assim bandas... Acabou de lançar um disco novo também, assim. Que também vale dar um confess. Acho que seriam os 4 discos assim que torcem, corra atrás. A gente estava lembrando como é que é. O Ark tem uma edição nacional. Isso. Você vai achar barato na galeria, no Mercado Livre. É bem possível que tenha. Não foi um disco que fez tanto sucesso aqui no Brasil, então pode ser que você consiga encontrar esse disco do Ark perdido em algum balaio, assim. Você vai pagar o mesmo preço que a gente pagou na época, assim. E só para fechar numa conexão maluca, essa coisa, o Ark, eu acho que eu falar do Ark, ele chega pra gente por um amigo, e eu falei assim, cara, que é essa história? Então assim, tem mais coisas. Se você gosta do Your Land, tem o Vagabond, que também não está nos streamings, é complicado de achar, vai ter provavelmente no YouTube. O primeiro do Ark também vai ter no YouTube, e acabou ficando uma banda complicada de achar. Acho que o IOB talvez é mais acessível. Inclusive porque o primeiro disco do IOB, que é um pouco diferente na sonoridade, que chama Elaborations on Carbon, eles acabaram de relançar e colocar nos streams, que era o único que era mais difícil. O resto tá tudo, você vai achar todos em stream, em vinil, tem reprensagens. É uma banda que hoje em dia é uma banda que tem um perfil meio alto nos Estados Unidos.
meio alto dentro do underground, assim. Mas pra abrir pro Tu. Exato, mas é uma banda que tá ali, então tem um certo padrão. Eles tocam nos festivais underground, que eles tocam, normalmente eles são os headliners dos festivais, então, ou a segunda banda do dia. Assim, desses, confira o Wyoming que a gente falou, vale ouvir. É isso, Thiago, primeiro de vários outros futuros soladas ao vivo, soladas presenciais. Isso, escute, corra atrás. Na próxima vez, quando não tiver com os escombros, a gente consegue pegar os discos para mostrar. Para o público do YouTube. Isso. É isso, forte abraço, brigadão. Até semana que vem aí. Até.